Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Eu estou sempre em todos os congressos. Germana Borghetti, Zanrosso, às vezes. Eu sou casada com o Felipe e às vezes eu uso Zanrosso, às vezes não. Eu me formei na Fevale em 2011, tá? Então eu tenho aí uma trajetória de mais de 10 anos de prática. Então, logo que eu me formei, eu fui lá para Chapecó e a gente montou então a Quiropraxia Chapecó, foi a primeira clínica, né, da cidade. E ninguém conhecia a quiropraxia, né? Era uma coisa nova. Eu sou especialista em geriatria e gerontologia em 2019, perdão. E isso, a pós-graduação foi um balde de água fria para mim, porque quando eu fiz essa pós, eu cheguei à conclusão de que envelhecimento saudável é proporcional à massa muscular. E eu nunca gostei de exercício. E aí eu tive que ir para a musculação. E hoje é uma das coisas que eu recomendo aos meus pacientes a fazerem exercício. Exercício é básico, todos precisam, mas a musculação se torna muito importante depois de uma certa idade. E eu sou docente lá na UCEF, e aí olhando assim desde 2023, disse, meu Deus, parece que eu dou aula há uns 5 anos, gente. Porque eu já dei aula de inglês e eu adorava, eu achava ótimo. Mas o nível de responsabilidade que eu sinto dando aula na graduação é muito maior. Porque eu preciso que os alunos que se formam, que saem de lá, saiam bons, sejam bons profissionais. Porque eles não vão ser só quiropraxistas, eles vão estar representando a minha profissão. Que eu quero que cresça, que eu quero que seja bem vista, que eu quero que as pessoas conheçam. Tá? Então, assim, quando me convidaram para palestrar, eu até pensei, meu Deus, mas a Betina tá louca? Porque eu não sou conhecida por ser muito política nas minhas opiniões, sabe? Eu falo o que eu penso e nem sempre isso agrada todo mundo. E eu pensei, vamos falar sobre quiropraxia sem paradigmas, porque eu tive contato tive filosofia, né, na faculdade, mas eu lembro quando eu vi no congresso de Florianópolis a palestra do Daniel Dueñas, que era o terceiro paradigma. E aquilo foi algo assim, nossa, é isso. Olha que mágico, meu Deus, é isso que eu quero. Daí eu falei, Felipe, vou mudar, agora eu vou atender assim, não quero mais trabalhar com dor. Aí eu chego na clínica no dia seguinte e lembro do porquê que eu trabalho como eu trabalho. E aí a prática centrada no paciente, porque falam muito em prática baseada em evidência, e eu tenho um pouquinho de, assim, uma relação de amor e ódio com a ciência. E em vez de prática centrada no paciente, a gente vai falar em participante, tá? Porque eu tive a oportunidade de fazer um workshop do Network Spinal com o Carl, e ele chamava participante. Alguns chamam clientes, como vocês quiserem, pessoas, tá? Amigos. Aqui eu vou falar de paciente ou participante, tá? Eu sou muito a favor do empoderamento do paciente ser responsável pelo próprio corpo. Quando ele me procura, ele tem que entender que eu não vou resolver nada para ele. Eu vou ser um caminho, eu vou ser um guia, eu vou dar um estímulo, eu vou liberar, né, o potencial do corpo dele, enfim, para que ele mesmo possa melhorar. Então, essa sou eu, lá em 2006, na primeira aula de anatomia, se eu não me engano. Eu não estava dormindo aqui, mas se vocês me verem em algum congresso nessa posição, é porque eu realmente penso com os olhos fechados, é meu jeitinho. E esse sou eu alguns meses atrás, tá? As fotos poucas que eu tenho, porque eu não sou muito chegada em rede social, essas coisas. Essa evolução aconteceu porque, gente, eu era chata. Eu era a aluna chata da turma que fazia pergunta o tempo inteiro. Eu questionava tudo. Por que o céu é azul? Mas por que isso? Por que o Thomson faz assim e não assado? E todo mundo assim, ai, a Germana de novo. Hoje eu melhorei muito, tá? Tanto que eu quase não pergunto mais. Eu pergunto ainda. Tanto que quando eu pergunto nos cursos, eu digo, tá, Germana de novo. Por quê? As palestras, os cursos que mais me marcaram foram aqueles que fizeram eu questionar. Tanto questionar o conteúdo da palestra, como me questionar. Pô, será que o que eu estou fazendo tá certo? Será que é isso mesmo? Então, eu quero que vocês saiam daqui com mais perguntas do que respostas. Eu quero que vocês saiam daqui e se questionem.
será que o que eu estou fazendo está certo? É isso? Está de acordo com o que eu acredito, com o que eu quero passar para os outros? Então, nós vamos falar um pouquinho, brevemente, de evolução, tá? Vamos partir do princípio de que evoluir é bom e necessário. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, falava que a saúde, né, as enfermidades, no caso as doenças, tinham causas naturais, de alimentação, de hábitos de vida, que estava então ligado a todo esse ambiente. Aí veio a igreja e disse não, quem decide se tu fica doente ou não é Deus. Então, era uma coisa muito social. A igreja veio e começou a mandar na situação, dizer não, qualquer coisa que não seja Deus, não é certo, está errado. 1600 depois de Cristo, veio René Descartes com a visão cartesiana, então o mecanicismo, que é o corpo é formado de matéria física, por isso tem propriedades comuns a qualquer matéria. Então as leis que regem a física também regem o corpo. E aí surgiu a ideia de que o corpo é como uma máquina, essa analogia. Tá? E por muito tempo isso funciona. Até hoje essa visão é usada, é vista, tem uma boa aceitação dentro da ciência, inclusive. Newton veio com as leis da física, inércia, superposição de forças, ação e reação. Tudo ok, utilizadas até hoje, válidas, todos concordam, certo? Mas aí veio Einstein e veio com a teoria da relatividade. A equivalência entre massa e energia, que a massa pode se transformar em energia. E dualidade de onda-partícula, isso aqui é muito doido, são elementos que às vezes são ondas, às vezes são partículas. E entre o relacionamento quântico. Física quântica é um negócio doido. E aí, para Newton, o tempo é absoluto. Para Einstein, o tempo é relativo. E os dois estão certos. Em algumas situações, a gente vai usar as leis da física de Newton, e em outras, a gente vai usar as de Einstein. Então, aqui, para o Newton, o tempo é absoluto. Para o Einstein, é relativo. Para Karl Marx, o tempo foi inventado por empresas de relógio para venderem mais relógios. Então, cada pessoa sempre vai ter um ponto de vista de acordo com o seu background, com as suas ideologias. Tá? E veio o nosso grande Didi Palmer. Quiropraxia abraça a ciência da vida, o conhecimento de como os organismos agem na saúde e na doença, e também a arte de ajustar o neuroesqueleto. E, com todo respeito a Didi Palmer e aos Green Books, depois do Didi veio muita gente. Veio BJ, veio Gonstead, veio Thompson, todos esses nomes, e daqui uns anos vai ter mais nomes aqui. Vai ter o Facchini, o Paulo Gomes, vai ter muita... a gente está fazendo história, porque aquilo ainda é recente. Mas o que a gente tem que pensar, não é só Didi. O Didi teve a grande ideia, foi o começo. Mas veio muita gente depois dele. E aí a gente tem o nosso tripé. Filosofia, ciência e arte. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Ciência, como eu falei, eu tenho uma relação um pouquinho não tão legal assim. O artigo científico eu acho um negócio assim, é tudo muito manipulado, tu sabe, nem sempre tem que ler o artigo, e o artigo não tem uma qualidade boa. Mas a gente tem que lembrar que artigo científico é uma coisa e ciência é outra. O artigo científico é um pedaço de papel. A ciência muda o mundo. Tá? E aí a gente entrou na época do TCC, da faculdade, e os alunos querem pesquisar quiropraxia. Aí, vamos ver se quiropraxia funciona para dor lombar? Vamos ver se quiropraxia ajuda na dor de cabeça? Gente, e aí a gente tem que pensar que quiropraxia é uma profissão. E dentro dessa profissão a gente tem várias técnicas. Flexão de tração, Graston, RT, Thompson, bandagem funcional, network, enfim. E o ajuste ainda, tá? Eu lembro que o Fujikawa falou isso, a gente ainda não tem uma diferenciação entre terapia manipulativa espinhal, ou seja, manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, e o ajuste quiroprático. Ainda não se tem como, não se encontrou como diferenciar. A gente que faz sabe que é diferente. E ciência vai ter essa coisa assim, as crenças, o que é realmente verdade. Alguma coisa que é verdade,
mas que não se comprovou ainda, e o que já se comprovou. E aí eu lembro muito na época da pandemia, por exemplo, gente, o que tinha de pessoa botando artigo e dizendo isso e dizendo aquilo, e não, porque sim, tem que tomar vacina, não, não pode tomar vacina. Ou seja, hoje em dia, com a internet, a gente tem o problema de que todo mundo é especialista, né? Então, e não quer dizer que essas crenças que não estão comprovadas não sejam verdadeiras. Elas só não foram comprovadas pela ciência. Então, quando a gente entra no terceiro paradigma, em força vital, a gente pensa, sejam bem-vindos, pessoal. Então, quando a gente pensa nessa questão de ciência, comprovado, já tem comprovação, bandagem funcional, kinésio, já foi comprovado que não funciona. Na minha clínica, eu quero que meu paciente melhore. Eu não estou preocupada se o artigo científico fala uma coisa ou outra. E às vezes, quando eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre aquilo, e eu gosto de ser advogado do diabo. Eu sempre estou dando assim, mas e se for ao contrário? Porque eu acredito muito na filosofia daquilo. Eu acho que é um diferencial e a gente tem que usar isso, a gente não pode perder isso. E eu lembro desse cara, Galileu. Quem foi Galileu? Ele dizia que a Terra não era o centro do universo. Ele dizia que era o Sol. Mas, na época, a sociedade era comandada por quem? Pela igreja. E a igreja disse que não. Deus fez a Terra e a Terra é o centro do universo. Então, às vezes, eu lembro desse cara e eu penso, cara, será que a gente está pensando em energia vital, né, em homeostase, quando a gente vai para essa linha bem raiz, né, de filosofia, eu penso, a ciência não comprova. Para quem trabalha com ciência, com dados físicos, isso é coisa de louco. Isso é fé, isso é energia. E aí eu lembro desse cara. Tudo bem. Ainda não conseguimos comprovar isso. E aí eu comentei de física quântica. Tá? Energia, pessoal, é uma coisa que existe. Você não precisa acreditar, mas existe. Quem passou por tragédias grandes, por exemplo, agora teve no Rio Grande do Sul, quem participou dos ajudas, eu não fui, mas assim, quem fez ajuda humanitária, quem viu aquele desastre, sentiu aquilo. E esse sentimento não é mensurável. A gente não consegue mensurar amor, sabe? Então tem coisas. Eu lembro quando teve o acidente da Chapecoense, que aquela cidade era um peso. O Felipe na época corria e o lugar de correr lá em Chapecó em volta do estádio. E ele tentou ir correr. Ele disse, não dá, não tem como correr. Aquela cidade tinha um peso, eu imagino que ali no Rio Grande do Sul foi muito pior. Mas são coisas que a gente sente, uma consciência coletiva e a energia, sabe? Não tem como mensurar. Logo, a ciência atual não consegue comprovar isso, mas existe. O Niels Bohr, da mecânica quântica, ele fala que tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Porque quando tu vai para nível de átomo, é muito microscópico, é basicamente energia, não é físico, não é palpável. E aí, na clínica, né, quem já atende sabe que tem casos que são milagres, tem casos que a ciência não explica. Tem aquele caso que tu acha assim, não tem o que fazer, como o professor Nilo falou antes da mulher que voltou a falar. Gente, como? É como a história do Didi que ajustou e voltou, devolveu a audição. Qual é a conexão neurológica disso? Existe uma explicação hoje. Na época, não. E um que eu admiro bastante, uma vez colocou no grupo do WhatsApp, eu não lembro se era bem essa frase, mas ele falou que o que ocorre na clínica também são fatos, não são documentados. Talvez eu devesse pegar todos os meus pacientes e essas histórias que a gente tem e fazer um relato de caso. Qual é a relevância de um estudo de caso para trabalhos científicos? Muito pequena. Então, vamos juntar vários relatos de estudos de caso para fazer uma comprovação científica de que aquilo pode, né, ter alguns efeitos não explicáveis pela ciência? Muito bem.
A arte de ajustar. Então, antes o David falou sobre o arte marcial, comparou a arte do ajuste como arte marcial. E o Rodrigo comentou sobre uma dança, certo? E a gente tem um problema hoje em dia, que é a internet, né? Tem umas coisas muito doidas, gente. Claro que as pessoas ficam com medo. E não, assim, não tem como a gente controlar. Tá? Quanto mais educação a gente der para as pessoas, quanto mais elas entenderem que o que a gente faz não é isso, melhor. Mas é uma arte. E aí, Mona Lisa é uma arte, certo? É uma obra de arte. Eu nunca fui, mas meus pais foram para a Europa, foram para a Mona Lisa e falaram, gente, aquilo ali é um negocinho pequenininho desse tamanho. Por que é tudo isso? Eles não acharam legal. Mas não deixa de ser arte. Van Gogh, né? Picasso, são obras de arte. Às vezes eu vou gostar de uma e não vou gostar de outra. Essa fotinha que eu não sei de quem é, achei na internet, como obra de arte, coloquei lá no Google, arte. Tá bom. E esse aqui eu também não sei de quem é. Eu acho muito bizarro, mas... então, tem gente que isso eu noto no ajuste. Por quê? Tem gente que ajusta forte, que tem um ajuste forte, que tem mais profundidade. Tem gente que tem um ajuste suave. E a preferência. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra. Quando eu dei revisão de técnicas para os alunos, eu falei para eles, você vai adaptar a técnica para o seu tipo físico, para como você se sente confortável, para o tipo do paciente, por isso que a gente tem várias técnicas. Desde que você respeite linha de correção, não causar nenhuma lesão na articulação, cada um vai ter o seu modo de ajustar. E isso é único. Isso a gente não consegue tornar mecânico, não consegue pôr uma máquina a fazer. Porque tem pessoas que têm um talento nato. Tem outras que têm que se dedicar mais, que têm que aprender mais, que têm que treinar. E aí a inteligência universal. Quando a gente tem filosofia na faculdade, eu lembro que eu era 17 anos, era uma turma de pessoas jovens, todo mundo dava risada, tipo, tá, uma pedra tem uma inteligência. A inteligência universal está todas as coisas, a cadeira tem uma inteligência. Eu sempre pensei nisso como a relação do grafite e o diamante. Os dois são feitos de carbono. O que determina que os átomos se conectem de forma diferente? Isso, para mim, é inteligência universal. É algo que rege o mundo e que a ciência ainda não explica. Ainda não explica o Big Bang. Ainda não se tem uma certeza. E a inteligência inata? Aonde vem a vida? O que faz as células se multiplicarem? O que faz essa formação? Tá? E aí, a inteligência universal entra num tema chamado holismo, tá? Que é a inteligência que controla tudo. A inteligência inata vai entrar no que a gente chama de vitalismo. E vitalismo é uma palavra muito forte dentro da quiropraxia, certo? A gente pensa, eu sou um quiropraxista vitalista. Não, e daí tem essa coisinha, tô tendo muito contato com o pessoal que trabalha com modelo baseado em subluxação, e aí tem essa coisinha assim, não, mas eu sou mixer. Mas tu não é quiropraxista de verdade. Eu adoro seguir o Rafa Santos, do Atlas. Eu adorava o Boris, gente, fiquei triste que ele morreu. E aí eu comentando com um colega, assim, tô seguindo o Rafa e tal. E aí o meu colega disse assim, mas tu usa Graston? Eventualmente eu uso, se precisa. Então pra ele não é quiropraxista. Aí eu pensei, gente, que bom que eu não preciso da opinião dele, né? Não dependo disso pra ser quiropraxista. É a opinião dele, a opinião cada um tem a sua. Então, organismos vivos são diferentes dos objetos inanimados porque eles têm um princípio vital, uma força vital, algo que explica a vida. Quais são os princípios fundamentais do vitalismo? Unidade mente-corpo. Então, a gente não divide, né, o ser humano, a gente tem mente, corpo e espírito. O corpo tem uma inteligência própria que coordena todos esses processos. Autocura. Então, quando não há interferência, o corpo tem a capacidade inata de se curar. E homeostase. O corpo sempre busca manter um estado de equilíbrio e harmonia interna. E aí eu estou orientando um trabalho do Felipe, que é sobre o vitalismo na quiropraxia. Então ele faz um paralelo, eu falei, vou usar essa ideia na neuroalestra. Mecanicismo e vitalismo, tá? Sendo que o mecanicismo, que a gente pensa, você está sendo muito mecanicista, você só está pensando na articulação, você está esquecendo
do princípio da filosofia. Ambas as visões concordam, tanto o mecanicismo como o vitalismo, que os seres vivos são caracterizados por um alto nível de organização, a vida é autossustentável e autorreplicante, os organismos vivos se comportam de maneira que parece intencional, orientada por objetivos, e a adaptabilidade dos organismos, a interação com o ambiente e a herança genética. A gente sabe que o organismo que sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta. E nisso eu acho que aquilo é muito legal, porque a gente consegue melhorar essa capacidade de adaptação do corpo. É o que eu noto, pelo menos, nos meus pacientes. E aí, eu tinha essa explicação de o mecanicismo e o vitalismo. Como cada um olha para uma árvore. O mecanicismo vai olhar a árvore com raiz, caule, folhas, frutos, flores. Existe, né, isso é uma árvore, tá? Uma visão vitalista da árvore vai entender que a árvore faz parte de um ecossistema, faz parte de uma floresta, que vai ter fungos que vivem nas raízes, que ela vai servir de moradia para alguns animais. E aí eu fiquei pensando a árvore faz parte de todo um ecossistema, vai fazer fotossíntese. E aí quando a gente olha para o nosso paciente, o nosso paciente é uma coluna ambulante, que eu vou olhar só em subluxação, não me importa a sua vida, eu quero só saber onde está a sua subluxação para liberar a força vital. E eu fiquei pensando, eu quero que vocês pensem, quem é vitalista, tá? Pela visão do vitalismo, a gente tem que entender o paciente como alguém que tem um emprego, alguém que é pai, que tem um relacionamento, que tem uma vida social. E essa visão do paciente como um todo é muito, muito legal. Gente, lá em 1890, Didi falou sobre os 3 T's: traumas, toxinas e pensamentos. O que é mais biopsicossocial que isso? Porque hoje a medicina, as ciências da saúde, todas já estão indo para um momento mais biopsicossocial, para uma avaliação que olha o paciente como um todo e entende que ele tem uma vida e que toda a vida dele vai influenciar na saúde dele. Então aqui a gente já começa pensando, é um todo, não é só um desalinhamento, não é uma subluxação. E aí a gente vai ver questões de objetivo tanto do profissional como do paciente. Mas na prática clínica, a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, profissional. Tem profissionais, quiros, que gostam da pesquisa. E que bom que alguém gosta, gente. Que se dedicam para a pesquisa. Tem profissional que se encontra muito na docência, dá aula. Tem profissional que o sonho é ter uma clínica enorme com vários quiros atendendo, que quer ser empresário. E é ótimo isso. Tem quiros que tem um dom, tipo o David Serio, o Jason Gilbert, que tem um dom de falar para as pessoas, de tocar as pessoas, de convencer as pessoas de algo, que vão palestrar, que vão formar novas mentalidades, novos profissionais. E tem, tipo eu, que gosto de atender paciente. Eu gosto da clínica, eu quero saber da vida da pessoa, eu quero poder ajudar as pessoas. O meu objetivo de vida, meu objetivo de vida profissional é ajudar as pessoas. Tá? E, pensando nisso, eu gosto de uma anamnese ativa. Eu tenho pânico daqueles formuláriozinhos do paciente preencher. Tá? Por quê? Alguém entende essa referência? Eu pensei, meu Deus, eu vou declarar minha idade com isso. Dr. House dizia, todo mundo mente. E o paciente mente. E o paciente não mente de propósito, ele não mente porque ele quer atrapalhar o tratamento. Ele mente porque ele não entende a pergunta. Ao longo da vida, você já teve ou realizou cirurgias? Em qual local? Na Unimed. O que eu faço com essa informação? Eu vou ter que chegar no paciente, tá, vamos lá. Cirurgia onde? E a gente pergunta isso e chega na hora que tu vai ver, tem uma cicatriz. Tá, mas isso aqui, eu esqueci, eu tenho uma cirurgia na coluna. Então eu sou muito a favor da anamnese ativa, da gente perguntar para o paciente, da gente tentar extrair o máximo de informação
para a gente conseguir fazer um diagnóstico. Ah, mas eu só vou diagnosticar subluxação. Tá bom, chegaremos lá. Tratamentos diferentes têm resultados diferentes. Então, como a gente não pode pensar que a quiropraxia, eu vou só fazer o ajuste para remover a subluxação. Aí a gente é uma técnica. Aí a gente não é uma profissão. A gente tem diferentes objetivos. Quem trabalha com CBP vai trabalhar com correção estrutural. Quem trabalha com SOT vai tentar trabalhar muito na melhora da circulação licórica, da hidratação dos neurônios, dos nutrientes, enfim. Quem faz uma abordagem neurológica busca o quê? Melhora de integração somatosensorial. Quem remove subluxação melhora o fluxo da inteligência inata. Então, cada profissional vai optar por uma ou várias técnicas e decidir onde se encontra. E aí a gente tem o objetivo do paciente. Eu tenho pacientes que vão na clínica por prevenção. Então, eles chegam lá, não, eu tô bem, só quero ver como é que eu tô. Quero envelhecer bem. Hoje as pessoas já estão com essa consciência de envelhecimento saudável. E beleza. Eu explico aquilo, eu explico tudo, como aquilo pode ajudar, o que eu vou fazer. Tem paciente que vem para melhorar desempenho físico. Então, eu vou ver o que ele precisa melhorar nesse desempenho. Eu vou ter que fazer uma avaliação biomecânica. Tem paciente, tem muita gente em Chapecó, que, eu torci o pé, tu coloca o nervo no lugar? Aí, eu geralmente, trauma, não, vai pro plantão, vê se não quebrou. Mas aí, o que eu e o Felipe conversamos outro dia? Eu vou dizer pra ele procurar alguém. Mas o Felipe, não, ele vai procurar um desses arrumadores de osso que vai quebrar o pé do cara. Falei, tá bom, é verdade. Então eu digo, não, venha. Aí eu vejo o que eu posso fazer, eu oriento, né, põe gelo, enfim. E vai ter aquele paciente que não. Eu tenho muitos pacientes que, eu vou trazer meu pai, ele não quer vir, mas ele precisa. Se o paciente não quer, não traz. Isso é meu primeiro passo. Eu não atendo criança que chora, se criança maiorzinha que entende não quer. Não quer. Respeito. Opa, desculpa, não é paciente, é participante. Mas enfim. Alívio de dor. Eu conheci aquilo por alívio de dor. A minha mãe tinha muita dor. Se não fosse dor da minha mãe, eu acho que eu não conheceria aquilo. E eu acho que, como a gente está... Quando vem um paciente com dor, o que eu faço? Eu exploro os motivos da dor. O que pode estar acontecendo? A gente tem que excluir causas que necessitam outro tipo de intervenção e propor uma solução. Herpes zoster. Tá? O paciente vem com uma dor horrível no arco postal. E aí, se você fizer uma boa anamnese, um bom exame físico, você vai verificar lesões na pele. E aí, eu vou dizer para esse paciente, não, eu vou remover as suas subluxações. E nós vamos melhorar a sua inteligência inata. E aí, eu não vou dizer para esse paciente que ele precisa de um tipo de tratamento para melhorar a função dele, para resolver esse problema. Então, quando o paciente vem e me diz, teve um paciente que chegou assim, eu não quero saber o que tu vai fazer, eu quero que tire minha dor lombar. Tá bom, paciente que manda. Depois eu expliquei para ele, né, tentei, tem gente que não entende. E tem gente que entende, que adora. E bem, eu tenho pacientes há 10 anos na clínica. Por quê? Aquilo tem esses efeitos. Melhora de sono, menos uso de medicação, mais equilíbrio, melhora de postura. Mas isso depende de cada paciente. Alguns vão ter melhoras assim, o ajuste vai mudar a vida dele. Assim como tem alguns pacientes que, sei lá, constelação familiar mudou a vida dele. É muito neurológico, é muito individual. Eu acho que na saúde não existe certo ou errado. Existe individualidade. Isso aqui, saúde é uma condição desejada. Sim, todos querem ter saúde. É um estado prescrito. Eu tô com a pressão de 120 por 80, minha glicose está abaixo de 100, meu colesterol está ok. Então, ok, isso é saúde. Posição ideológica. Uma pessoa que não está acima do peso, está com uma aparência boa. E preceitos morais. Tu vê a pessoa fumando, não é saudável, está fumando. E às vezes isso não quer dizer que ela tenha ou não tenha saúde. Então, são vários fatores que a gente tem que pensar. E aí eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês pensem na resposta. Todas as pessoas podem ser avaliadas por um quiropraxista? Sim? Sim. Eu acho que aqui todos vamos concordar, certo? Todas as pessoas podem receber intervenções quiropráticas? Não.
Na minha opinião, tá? Pode pensar diferente. E todas as pessoas vão se beneficiar de tratamento quiroprático? De novo, individualidade. Algumas pessoas vai mudar a vida delas. Algumas pessoas vão, assim, pesquiro, não vão perceber essa diferença. Às vezes o exercício físico vai mudar a vida dessa pessoa. E o que eu quero chegar aqui a quiro é uma profissão de atendimento primário na área da saúde ou é uma terapia holística? Porque se eu posso atender todo mundo sem restrição nenhuma, aí tudo bem, é tipo reiki. Adoro reiki, gente. Eu fiz curso de reiki, eu vou em reiki, eu acho ótimo, adoro. Mas se a gente vai colocar aquilo numa questão de, beleza, é bom para todo mundo, de qualquer forma, eu não preciso avaliar, eu só vou remover essa luxação. Depende, tá? Pode ser outra coisa, nenhuma das duas. O que eu prezo muito na clínica é uma comunicação clara e honesta com o paciente. Não vamos nem entrar em questão de ética aqui, tá? Isso aí é para outra hora. Educar o paciente para que ele tome as decisões conscientes, tá? Então você tem que educar, você tem que falar para o paciente para ele ter controle do próprio corpo. E a pergunta que você tem que se fazer é: você seria seu próprio paciente? A gente fica nessa briguinha de straight e mixer, tá? E aí a gente tem de novo nosso tripé. E eu cheguei à conclusão de que é um triângulo, não um tripé. E que a gente tem vários tipos de triângulo. E vai ter aquela pessoa que vai ter mais filosofia e menos ciência, e a outra menos ciência e mais filosofia. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. Vocês acham que todo mundo vai querer o mesmo tratamento? Algumas pessoas vão gostar de ser atendido em 10 minutos, a outra vai querer um atendimento de 1 hora. Então, eu acho que dentro daquilo, a gente consegue ter todas as formas de trabalho, com algumas especificações, né? Por exemplo, está muito fundo, bate no pescoço. A sua verdade não é a mesma que a minha. As palestras da Larissa Coelho, eu acho que ela falava isso, eu gostava. Cada um tem a sua verdade. Então, a gente tem que unir o que a gente sabe com o que a gente valoriza para entender o mundo e dar sentido a ele. E aí a questão que eu deixo é: a prática de vocês faz sentido para vocês? Porque no fim do dia, você tem que deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz e pensar que vocês fizeram o melhor que vocês podiam para ajudar as outras pessoas. Muito obrigada. Nem tomei água. Muito obrigado pela sua participação, pela representatividade. Uma pessoa, pela primeira vez no palestrante na UCESP, e hoje de tarde teremos pela primeira vez no palestrante da FAME. E assim nós vamos expandindo as nossas escolas de frequência. Então, uma salva de palmas ao nosso Cícero Germano. Acho que sim, tá filmando.